noite, eu sou Márcio Aloysio de Oliveira e gostaria de agradecer ao convite do portal Meta Mulheres Empreendedoras Transformando Ações, em comemoração ao mês de outubro, que é o mês da empreendedora e do empreendedor, participando no Conametas, né, o congresso online. Gostaria de contribuir com uma fala específica para que juntos possamos refletir a respeito de comportamento que esteja ligado a essas incertezas do risco, né, a forma como nos expomos, que mostra de alguma forma uma vulnerabilidade que não deve ser considerada como uma medida de fraqueza, e sim como uma forma de definir coragem. Então, se fugirmos assim de expor nossas emoções, como o medo, a mágoa, a decepção, nos fechamos, né, para o amor, para a agitação, para a criatividade. E em meus estudos com homens agressores, eu concluí uma série de fatos que são utilizados, né, por esses homens para esconder sua vergonha, né? Muitos têm medo de expor, é uma sensação de que não ser bom o suficiente, mas uma forma que eu faço esse convite para que vocês possam refletir junto a respeito disso, né? A vergonha, ela é universal, mas as mensagens e expectativas que a desperta são organizadas por gênero, né? Homens e mulheres vivenciam de formas diferentes, né? Então existem marcadores e chaves assim para definir quais são os tipos de vulnerabilidade, quais são os tipos de sentimentos e emoções ocultadas que geram muita culpa, vergonha, né? Então, com isso, muitas vezes, dentro dos relacionamentos, nos magoamos mutuamente, né? As mensagens e as expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência de vergonha ela é diferente para cada um dos gêneros, né? Por exemplo, para a mulher, a aparência e a imagem corporal possa aparecer em primeiro plano, né? Mais dinheiro, trabalho, né? A maternidade, a paternidade, a criação dos filhos, a saúde física, a saúde mental, né? Vícios, sexo, a velhice, religião, traumas, estigmas e rótulos. Eles vêm assim quase que uma avalanche, né? Para dizer o que devemos ser, quem devemos ser, né, e como devemos ser. São normas de gênero já ultrapassadas, que não servem como uma normativa de exigência, né? Isso é uma espécie de perversidade, né, que vai fazer com que você não lide com a imperfeição, não queira lidar com a imperfeição. Então, cada vez mais vejo amigos e amigas que são psicólogos e às vezes coaching, que não querem trabalhar a imperfeição, não querem olhar para esse lado. E seria o reverso da moeda, né? A gente teria que ver que todas essas coisas que eu citei anteriormente, né, elas são exemplos sintomáticos dessa cultura cruel, né? Uma cultura velada que vai fazendo com que você não tenha permissão para sentir, né? Que você não tenha permissão para ser vulnerável. As áreas dos homens, né, que vivenciam a vergonha, praticamente elas estão como regras que dizem aos homens o que devem ser, o que não devem ser, né? A quem eles estão autorizados a ser. Basicamente uma mensagem dura, né? Assim, não seja fraco, ou seja, não seja fraco, seja grande e poderoso. E isso muitas vezes gera uma indignação quando você não consegue de alguma maneira atingir um sucesso por aí, né? Essa forma de encobrir a vergonha
né, de falhar, de errar, traz aí uma forma de julgamento interna que vai deixando com que o homem fique muito irritado e retraído, não querendo falar do assunto, né? O que a gente deveria levar em consideração é que essas definições que para a mulher fica muito claro, né? Por exemplo, na questão da aparência e da imagem corporal, ela gera uma espécie de rede, né? Assim, que vai colocando a mulher cada vez mais em uma situação que está ligada à outra, né? Por exemplo, será que sou uma boa mãe por não acompanhar a minha filha na apresentação de teatro, já que vocês são pessoas que trabalham fora e muitas vezes têm os seus compromissos, e aquela sensação de que o que minhas amigas vão pensar, ou se a minha família vai acreditar que esse empreendimento que eu estou começando agora, ele é tão interessante ao ponto de eu abandonar certas coisas, como por exemplo o acompanhamento pedagógico dos filhos na escola, sabe? A questão da maternidade, que para algumas mulheres que não querem ter filhos e muitas vezes aquilo traz um peso, essa sociedade traz um peso de que como se fosse mulher, o sinônimo era ser mãe, e nem sempre é isso, né? Então a criação de filhos também, né? Será que estou dando a melhor criação em detrimento dessa culpa, né? Que vai ficando por não termos às vezes muitos, né? Não temos um tempo hábil, né? Para podermos cuidar, né? Muitas vezes as pessoas pensam na parte quantitativa, mas não na parte qualitativa. A saúde física e a saúde mental, né? Que muitas vezes é deixada de lado, porque fala assim, não costumo ir com frequência ao médico, cuidar disso, porque sei lá o que vão pensar de mim, se achar que de repente eu tenho algum tipo de problema. Então essas coisas que, por exemplo, são muito complicadas de serem, né, administradas. Ou, por exemplo, se você não tem religião, se você não quer, sei lá, frequentar um determinado grupo, o peso que isso às vezes tem numa sociedade, né? O peso que isso às vezes nos remete, né? O que devemos ser, quem devemos ser, como devemos ser. Essas normas, elas criam essas teias. Para o homem, parece que é uma espécie de caixinha, né? Ele vai ficar preso dentro dessa caixinha. Se ele ousa sair, né, ele pode dar demonstração da sua vulnerabilidade. Se ele mostrar que ele está ali, que ele não está nessa condição que muitas vezes é super difícil de falar, né? Por exemplo, porque somos exigentes, né? Exigentes com padrões, né? Somos exigentes com os outros, que muitas vezes a gente começa a fazer comentários em Facebook ou em determinados blogs e coisa e tal. Se somos exigentes com os outros, somos também exigentes conosco, né? Então exigimos muito da gente. Então às vezes eu vejo comentários assim em alguns blogs, né? Fala assim, se a pessoa, sei lá, tem essa parte corpórea e quer lidar, sei lá, com fitness, falar de saúde, coisa e tal, será que ela não está inadequada, né, para isso? Sabe, formas de julgamento, né? Porque homens e mulheres dão muito valor ao sexo, né? O homem dá muito valor ao sexo e a mulher dá muito valor à imagem corporal. Então essas ideias, elas, às vezes criam julgamentos e formas de também ficarmos enlaçados nessas teias e nessas caixas, né? A gente teria que entender que nós temos que trabalhar baseados, né, no reverso da moeda. Então a arte da imperfeição, de saber que erramos e aprendemos com os nossos erros, é muito importante, né? E muito mais importante do que essas normas de gênero, essas exigências, né, que são perversas. Temos que ter uma ideia de que se queremos ser livres e temos essa mente aberta, né, para uma consciência plena de quem somos, temos que começar a fugir
desses padrões que ditam, né? Faça isso ou faça aquilo, seja assim ou seja assado, ou em alguns casos odeie tais pessoas se você quiser ser aceito em um grupo, né? Às vezes eu tenho amigos que jogam futebol e que eu já vi outros amigos, é bom não andar muito com gay, com lésbica, porque senão cara, o que vão falar de você, o que vão pensar, como de repente eu sei não, se você não está se interessando muito por isso, né? E o ideal para a gente pensar de alguma forma como isso afeta, sei lá, de repente até os nossos filhos, é que essa sociedade ela está cada vez mais LGBT fóbica. Ela tem feito grandes destruições em massa aí, de pessoas morrem todos os dias por conta disso, né? O que dirá o bullying que deve acontecer nas escolas, né, de diversas maneiras com relação a essas ditaduras, né, essas formas e exigências de normas de gênero. A mulher tem que ser feminina, o homem tem que ser, sei lá, masculino, macho, né? Somos vítimas desse patriarcado, né, dessa forma machista, né, de ver o mundo, o mundo onde não podemos lidar com as nossas emoções, porque se começarmos a lidar com as emoções, vamos estar muito mais próximos de sermos feminino. E o medo de ser feminino, de ser sensível, né, ou de expor a sua própria vulnerabilidade, faz com que que os homens se afastem cada vez mais desses assuntos, tentando encobrir, né, essa vergonha de repente mostrar-se um tanto quanto mais sensível, né, e acaba ficando mais irritado e mais retraído, né, e o que muitas vezes as mulheres às vezes não entendem, né, por que o marido não fala sobre determinado assunto. Temos que começar a pensar em formas de dialogar, né, formas de criar verdadeiras comunicações. Não são as DRs, não são essas conversações, mas uma comunicação, né, um diálogo de fato, que onde você pudesse entender que existem pressupostos em sua mente, né, coisas que você às vezes mal elaborados porque não fazem parte do coletivo, não estão de acordo com as ideias em comum, mas que deveriam ser sei lá, amadurecidos em conjunto, né? De repente eu faço até uma grande sugestão às pessoas que têm dificuldade de externar, né, os seus sentimentos, suas emoções, que procurem ajuda de um psicólogo, né, de um psicólogo que possa cuidar da terapia, né, em terapia de casal, para que vocês possam realmente ter uma possibilidade de tornar-se autêntico, né, autêntica. Essa situação, ela parece simples, parece que somos autênticos, né, parece que somos assim o que somos, mas muitas vezes nós vamos colocando muitos papéis, né, muitas formas de ser que vão cada vez mais ocultando, né, o nosso jeito de ser. Nós não temos essa autenticidade tão clara assim, porque ainda encaramos essa vulnerabilidade, né, essa exposição da vulnerabilidade como uma forma de fraqueza, e deveríamos olhar no reverso da moeda para ver onde é que costumamos errar e continuarmos errando nessa sociedade que é incoerente. Então, se a vergonha ela é universal, né, temos que começar a trabalhar essas mensagens, né, que vamos passando, né, e essas expectativas que temos com relação aos outros. Muitas vezes as expectativas são meras ilusões, né, mas para que elas não sejam mais organizadas por gênero, esse convite de reflexão para que vocês possam entender que enquanto mulheres, né, essa proximidade em lidar com as emoções, né, de entender exatamente um pouquinho mais que os homens, pode acabar com essas exigências e essa perversidade que vai se criando nesse mundo, né? Então,
às vezes eu costumo fazer algumas colocações assim em determinados lugares, né, que tendem a desconstruir, né, gerando uma comunicação não violenta. Algumas pessoas falam assim, mas isso é muito difícil, como é que você vai lidar? Justamente, se a gente começar a pensar naquilo que a gente vai falar, né, esses pressupostos que ficam implícitos, essa maneira como a gente acaba guardando os nossos preconceitos e expondo ele na hora mais inconveniente como forma de ataque, sem ter trabalhado, porque não é que nós não tenhamos os nossos preconceitos, né? São conceitos que antecedem ao que seria uma premissa verdadeira do coletivo. Então, pensar sobre isso, pensar de diversas formas, né? Porque somos seres humanos complexos, mas temos que pensar na complexidade que isso tudo tem na nossa vida. Talvez assim, de alguma forma, poderíamos evoluir, né? Colaborar com essa sociedade e parar de ficar buscando, né, alguma coisa que nos legitime, né, como autênticos e autênticas. Vocês, enquanto mulheres empreendedoras e mães, e muitas vezes as que também não são mães, as que assumiram papéis duplos, né, numa jornada dupla, tem um entendimento maior de qual é o peso disso, né, nessa sociedade cruel, através desses exemplos que eu lhe dei, né? O envelhecer, por exemplo, da mulher pode ser uma coisa muito degradante, porque vai afetar a parte corpórea, como é que vai ser a sua inserção no mercado, será que você vai competir com demais pessoas? Alguns traumas também, né, de começar um novo projeto e fracassar, às vezes advindo dessa fala, né, pessimista, né, que muitas vezes as pessoas, não é que vocês não tenham que ter sucesso, vocês têm que ter sucesso, eu até mais torço para isso, mas trabalhar também com as imperfeições vai ajudar muito nessa evolução. Então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a essa possibilidade de falar sobre esse assunto. Me coloco à disposição para responder algumas perguntas, né, pelo meu e-mail, que é o marcioalô@yahoo.com.br, e estou aqui aberto para um novo convite quando vocês necessitarem, quando vocês precisarem da minha colaboração, eu fico inteiramente à disposição. Que sejamos melhores, né? No sentido de não sermos totalmente grandes e poderosos, mas sim pessoas humanas e falíveis que estamos aí tentando nessa sociedade. Então, eu desejo a todas e a todos um excelente congresso e que vocês possam cada vez mais adquirir conhecimento na área de vocês. E parabéns pela iniciativa de todos e todas, e sucesso. Até lá.